autossabotagem. Mas antes da gente entrar nesse assunto, então, se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando chegar um vídeo novo. Bom, vamos lá falar sobre isso então. É muito comum eu receber essa pergunta, as pessoas perguntarem como elas quebram um padrão de autossabotagem ou como lidar com a autossabotagem. Para isso, primeiro a gente precisa entender o que é autossabotagem. Quando a gente está falando que a gente se auto-sabota, o que isso quer dizer? A primeira coisa que a gente pode imaginar é que a gente não faz isso propositalmente. Ou você acha que você tem a intenção clara de se auto-sabotar. Bom, mas se a gente então não se sabota propositalmente, o que quer dizer isso? O que é se sabotar? A gente se sabota em quê? Em que sentido? Geralmente você tem clareza e consciência de algo que você quer, ou que você quer mudar no seu comportamento, ou um hábito que você quer adquirir, ou uma situação que você não quer continuar daquele jeito. Então vamos imaginar que você definiu que você quer ser uma pessoa mais organizada financeiramente e quer poupar mais dinheiro. Ou, o mais simples de todos para a gente entender esse conceito, na dieta, você quer passar a se alimentar de uma forma saudável, manter um peso saudável, que você se sinta bem. Ou qualquer coisa nesse sentido, que você identifica um algo que você gostaria de ser, melhorar, mudar. Algum hábito, algum comportamento. Então, no caso financeiro que eu falei, você sabe aquilo, mas o que seria a autossabotagem nesse caso? Na primeira lojinha, na primeira promoção, você vai lá e gasta tudo. Depois vem essa sensação, gente, mas eu me auto-saboto. Eu sei que aquilo é importante para mim, que eu quero, e eu vou lá e faço o contrário. Ou no caso da dieta, podem ser diversas as formas de auto-sabotagem, desde você não se planejar, não se organizar, e aí quando você vai ver, você fala, ai, puxa, não tenho, e acaba comendo uma outra coisa. Então veja, a ideia é que você tem um objetivo, uma clareza, um algo que você gostaria, mas no meio do caminho a gente dá uma desviada, acontece alguma coisa que sabota aquele objetivo, aquela direção que você gostaria de ir. Bom, mas vamos voltar lá no que eu falei, que não é de propósito que você faz isso. E aí a gente precisa entender, pelo modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental, como que a gente pode explicar isso. Então a gente sempre fala aqui que não é a situação que faz a gente se sentir ou se comportar de uma determinada maneira, é como a gente interpreta a situação. Ou seja, tem a ver com o pensamento automático, que é como a gente chama, que vem na minha cabeça rapidamente e eu penso então sobre aquela situação. O fato é que a gente pode se perguntar, tá, por que duas ou mais pessoas têm pensamentos automáticos diferentes nas mesmas situações? A gente vai entender que este pensamento automático que você tem, o pensamento automático que eu tenho, vem de algum lugar. Até porque ele é muito rápido. Então ele vem da onde? Ele vem de uma estrutura cognitiva que já está pronta, que são as nossas crenças centrais e intermediárias, e que são construídas ao longo do tempo. Então, se a gente pegar o exemplo simples de um hábito, é aquilo, é alguma coisa que foi por tanto tempo reforçada daquela maneira, que ela se mantém estável. É um caminho automatizado. É um pouco parecido com as nossas crenças. E aí a gente precisa unir mais uma informação, que é o seguinte: o nosso sistema de crenças, já que ele é a base do nosso funcionamento cognitivo, eu brinco que ele é a lente, ele é o óculos através do qual a gente vai enxergar o mundo. Então lá de pequenininho você vai aprendendo coisas, você vai significando as coisas e vai formando essa fundação cognitiva. Basicamente para que você tenha previsibilidade para lidar com o mundo depois. Por isso que o pensamento automático é rápido, eu já aprendi esse caminho. Eu rapidamente interpreto coisas nas situações. Só que aí vem esse detalhe a mais que é importante explicar. Já que esse sistema de crenças, então, é a base, é o fundamento, é a fundação, é importante que ele seja estável. E para que ele seja estável, a gente tem alguns mecanismos que garantem isso. E basicamente são dois elementos que garantem isso. Um deles são as distorções cognitivas. Então, o que isso significa? Tem até uma frase que eu adoro que ela diz assim: é mais fácil eu distorcer o mundo para caber dentro das minhas crenças do que eu modificar instantaneamente as minhas crenças. Então, percebe que é essa a lógica? Se eu aprendi isso, se eu sustentei isso, se isso é a fundação, é melhor a gente não abrir mão disso por qualquer coisa. Então, a gente acaba distorcendo. A gente tem vieses cognitivos que fazem a gente prestar atenção em coisas que confirmam as nossas crenças e fazem a gente ignorar algumas outras que desconstruiriam as nossas crenças. E o segundo aspecto são aquilo que a gente chama de comportamentos de segurança.
Os comportamentos de segurança são realmente no nível do nosso comportamento, é aquilo que a gente faz que garante também aquele sistema de crenças intacto. Quer ver um exemplo bem simples? Se eu tenho medo de algo, se eu tenho, por exemplo, ansiedade social ou uma fobia e eu tenho medo, o meu pensamento é de que eu estou em perigo. O meu comportamento de segurança vai ser evitar. Puxa, então se é ansiedade social, eu não falo com as pessoas, eu não me exponho. Percebe que ao fazer isso fecha esse circuito? Eu mantenho essas crenças em pleno funcionamento? Por quê? Porque eu não tive como desprovar. Eu não tive como criar uma situação diferente de que, olha, eu fui, falei e ficou tudo bem, e aí eu aumento a minha autoeficácia. Eu não tenho isso. Então eu mantenho aquele ciclo do quê? Do medo, da insegurança. Percebe que não há um julgamento de valor no nosso sistema. Ele simplesmente se mantém dentro de algo que a gente aprendeu e consolidou. Agora vamos juntar todas essas informações e ligá-las com a ideia de autossabotagem. Então vamos voltar para aquele exemplo financeiro. Puxa, eu quero ser alguém que poupa, que guarda dinheiro, você está pensando no teu futuro e tudo mais. Tudo bem, essa é a pessoa que você quer ser. É o comportamento que você quer modificar, é o novo hábito que você quer adquirir. Mas você já tem um, né? Qual é esse hábito que você já tem? Ele está ligado com as suas crenças. Então vamos imaginar que talvez se você não faz aquilo, é porque você seja uma pessoa mais permissiva. Tipicamente você não guarda dinheiro, você gasta, você compra quando você tem vontade e os seus pensamentos são mais permissivos. Então você sempre pensa, ah, mas isso aqui tá tão legal, ah, isso aqui tá na promoção, isso aqui é uma oportunidade, ah, mas eu gostei tanto. Veja, você tem todo um funcionamento que já existe. Então, quando você está imbuído daquela ideia de, tá, mas agora eu vou mudar, o que acontece? Eu sempre gosto, vou pedir para Camila, para cá, fazer, até assustou, fazer um gráfico aqui na tela para formar essa imagem. Eu vou explicar, mas acho que vai dar para entender melhor se o desenho estiver aqui. Que é o seguinte, imagina que você tem um vetor, uma seta que caminha numa direção por inércia, que seria o quê? As nossas crenças, os nossos hábitos. Isso não faz força nenhuma para existir. E que o novo comportamento que a gente quer mudar é nessa direção aqui, ó, é para cima. Então a gente vai colocar um vetor para cima. Isso, como num bom polígono de forças, dá uma resultante aqui no meio. E o que é essa resultante? É a tendência de comportamento nova que a gente está tentando adquirir. Mas percebe que ela tem uma força que puxa para um lado e você está colocando a força para outro lado? Eu adoro essa imagem. Eu acho que ela explica muito, até inclusive o aspecto de por que uma mudança é uma coisa desgastante. Porque de fato, você tem duas forças brigando, uma coisa que você já está acostumado a fazer, que puxa para um lado, e você está tentando colocar uma força em outra direção. Então perceba que teoricamente o que a gente fala que está sabotando, na verdade é aquela força que já caminha naquela direção. São os mecanismos que ajudam a manter um caminho pré-existente, que já existe. Então, tanto no meu comportamento quanto no meu pensamento. Bom, mas vamos para a parte mais importante então. Como quebrar, teoricamente, esse ciclo de autossabotagem, que a gente chamou de autossabotagem. Para que a gente consiga quebrar esse ciclo, a primeira coisa é a gente entender todo esse mecanismo que eu expliquei. Voltando para a ideia aqui do gráfico, o que a gente tem que pensar sobre esse gráfico? Já vamos fazer um link com a metodologia do TSD que eu brinco, né? Fazer todo santo dia. Qual que é a proposta principal do TSD? Frequência, não necessariamente qualidade, intensidade. Por quê? Vamos pensar naquele gráfico. Vamos imaginar que eu quero desenvolver um hábito. E aí eu estou colocando aquela força naquela direção para cá. Só que aí, várias vezes eu não coloco. Né? Então eu quero fazer sempre ótimo, sempre perfeito e tal. Mas algumas vezes eu não faço. Assim que eu tiro essa força, o que acontece? Aquela continua inteira. Eu perco a minha resultante, eu perco ela. E aquela que vai por inércia volta a funcionar inteira. Agora vamos imaginar o que acontece se eu sempre mantenho a minha setinha nessa direção, ainda que ela varie. Às vezes ela está maior, às vezes ela está um pouquinho menor, mas eu sempre mantenho ela. O que acontece? Eu sempre tenho a resultante ali. Para o nosso cérebro, o mais importante, porque lembra, todo esse mecanismo que teoricamente a gente chamou de autossabotagem, só acontece na verdade porque ele está mantendo alguma coisa. Ele está mantendo o prioritário. Por quê? Porque a gente não vai mudar isso por qualquer coisa. Só que o nosso cérebro também é muito inteligente e tudo é pensado para economia de energia. Então, se de repente a frequência
eu consigo manter ela constante, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tem aquela outra força, o que começa a acontecer? É como se a gente estivesse avisando que a gente está gastando muita energia para um caminho novo, repetidamente. Essa consistência é o que faz a gente desabilitar um caminho e habilitar um novo. No dia que isso acontece, o caminho novo passa a ser o caminho automático. Só que até lá você tem que ter consciência de tudo isso. Primeiro elemento, trabalhe na frequência, na constância. Seja TSD, faça todo santo dia. Tá. Agora, reconhecendo esses mecanismos, o que você tem que perceber para não se auto-sabotar? Aqueles dois elementos que eu falei. Quais são os pensamentos que te ajudam a ficar no jeito antigo e quais são os comportamentos que também te ajudam a ficar no jeito antigo. Você vai ter pensamentos que vão te convencer e tendências de comportamento para fazer aquilo que você já está acostumado. O primeiro elemento é a atenção. O segundo elemento é a gente construir racionalmente a ideia do porquê vale a pena eu seguir aquele outro caminho. Qual vai ser a técnica queridinha que a gente pode usar nesse momento para nos ajudar? O cartão de enfrentamento. Você pode ter um lembrete para você mesmo que você sempre leia para lembrar qual é o caminho, qual é a nova direção, qual é o novo comportamento que você está investindo, que é para onde você quer ir, que é onde você quer chegar. Bom, eu espero muito que você tenha entendido o conceito por trás da ideia de autossabotagem. Isso é o mais importante, para você não ficar no escuro, sem saber por que você não consegue fazer aquelas modificações que no fundo você quer que aconteçam na tua vida. E se você gostou do vídeo, curte, deixe seu comentário aqui também para eu saber o que você achou. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreva, envie esse vídeo para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!